Olá, meu nome é Rafael Luciano e no Papo de Físio de hoje abordaremos uma situação de disfunção que é muito bacana, tanto para a questão do atleta como para a questão do sedentário. Ambos podem desenvolver essa lesão, então eu vou estar abordando um pouquinho dela para estar elucidando aí algumas questões, que é a canelite ou tibialgia. Bem, para a gente estar abordando essa disfunção, é necessário a gente ter noção, na verdade, do compartimento onde se encontra, que músculo é esse, inervação, vascularização, tá? Topografia regional, na região. Então, a canelite, como o próprio nome já diz, a tibialgia, é uma lesão de disfunção do tibial anterior, ok? Só que ele nem sempre vai acontecer apenas no tibial anterior. Tem diagnóstico diferencial para essa lesão, tá? Então, a questão da inflamação no tibial anterior, ele pode ser por excesso de movimento repetitivo, ou seja, corredores, ou um indivíduo que, até no próprio âmbito dele, em casa, ele pode ter alguns movimentos funcionais que utilizam demais o tibial anterior, que é esse músculo na frente da canela, tá? Esse músculo ele vai se iniciar, ele vai ter sua origem proximal ali no tubérculo de Gergy, na face lateral da tíbia, vai pegar a margem interóssea também, entre a tíbia e a fíbula, ele vai discorrer anteriormente por toda a perna, por toda a tíbia, vai cruzar a articulação do tornozelo anteriormente no tarso e vai ter duas inserções. Uma inserção no cuneiforme medial e uma outra inserção um pouquinho mais à frente na base do primeiro metatarso. Okay? Então, basicamente, a inflamação do tibial anterior é por excesso de movimento ou indivíduos que teimam em correr com o sapato desamarrado. O sapato desamarrado ele vai ter que fazer uma dorsiflexão, ou seja, vai puxar os dedos para poder manter o tênis no pé. Então essa contração, na verdade essa contração contínua vai gerar uma série de estímulos para aquela região, excesso de unidade motora, recrutando ali a questão de excesso de contração de actina e miosina, um excesso de acetilcolina, um excesso de íons de cálcio. Então vão se formar ali naquela região, nas fibrilas, as contraturas, os trigger points, as bandas tensas, ok? Então essa região, esse músculo, ele pode inflamar e gerar a tibialgia. Temos também a canelite propriamente, que não é no músculo, não é no tendão, é na capa óssea, no periósteo ósseo, fica profundo ao tibial anterior. Geralmente ocorre em corredores pela questão da vibração do contato com o pé ao solo. Então, indivíduos que impactam mais na corrida com o calcânio vai favorecer um aumento da impactação e aumento da vibração ascendente. Ou seja, impacto de reação vai gerar uma vibração ascendente que vai inflamar a capa óssea. Então, gera-se a canelite mediante essa impactação no solo. E o diagnóstico diferencial para essa região parte da lombar. Okay? Então, o tibial anterior ele vai ter uma inervação pelo fibular profundo, e a vascularização pela artéria tibial. O músculo ele precisa dessas duas situações para ser sadio. Ele precisa de nutrição pela parte arterial e de inervação, de estímulo pela parte neural. Ou seja, qualquer alteração na artéria tibial, qualquer alteração no fibular profundo, na sua inervação, que vai partir lá de L4 a L5, então tem uma dor, um cansaço, uma sensação de peso em cima dos meus quadris,
aqui no final da coluna, aqui em cima do sacro, ok? Então, essa sintomatologia pode estar relacionada com a canelite, com a tibialgia, ok? A entorse de tornozelo também pode se desenvolver uma alteração na mecânica no tornozelo e sobrecarregar o tibial. O movimento do tornozelo, na verdade o movimento do tibial anterior, ele tem por ação fazer dorsiflexão e inversão. Okay? Então uma entorse tanto como inversão como em eversão pode estar gerando um aumento do recrutamento desse músculo ou desativando ele. O excesso e a falta de estímulo para esse músculo pode gerar ali uma questão de sobrecarga e gerar uma inflamação naquele local. Então, os 3 pontos principais para a gente estar diagnosticando é exatamente o diagnóstico diferencial em cima da coluna, em L4, L5, a inflamação no próprio tibial anterior, ok? Inflamado. Ou a canelite. O periósteo ósseo. Inflamado também. Ok? Então, lombar, o próprio músculo propriamente e a capa óssea são as regiões que podem estar gerando essa dor anterior na perna, mediante aí a questão de inervação, de vascularização ou uma questão de estímulo mesmo na própria região. Então, o tratamento agora ele tem que ser respeitado, ele tem que ser um tratamento fisioterápico, tem que ser procurado um fisioterapeuta para estar diagnosticando a região. Então, se for em cima da lombar, é necessário estar fazendo um trabalho na coluna de adequação, de reajuste, de liberação de bloqueios, de normalização dos estímulos neurais para aquela região na face anterior da perna, ok? Mesmo que o problema ele venha da lombar, se persistir por um longo tempo, vai ser gerado uma lesão secundária, ou seja, a diminuição do estímulo para aquela região pode estar gerando também uma alteração local, tá? Então, se eu tenho uma diminuição do meu estímulo nervoso para aquela região, eu vou ter uma diminuição também de liberação de acetilcolina pela unidade motora, então eu vou ter uma alteração do meu complexo de contração, tá? Então eu posso estar gerando ali também uma lesão local. Mediante a inflamação do tibial anterior, a gente tem que estar localizando se tem banda tenro, taut band, trigger points ativos, latentes, e estar fazendo a adequação, a quebra dessas tensões para estar gerando a normalização. Gerando a quebra dessas tensões, é necessário estar fazendo uma reeducação daquela região, porque a musculatura alterada em tensão, ela vai gerar uma alteração da posição articular, ou seja, nós temos esse músculo influenciando diretamente na articulação do tornozelo, indiretamente na articulação do joelho. Então eu posso ter uma alteração descendente ou uma alteração ascendente a nível articular. Então tem que estar fazendo os exercícios de adequação, de reequilíbrio, de reeducação, tá? Liberação também com terapia manual, o alongamento, o autoalongamento e o autotratamento, que são os exercícios, a parte mais importante, que são os exercícios que têm que ser feitos em casa, ok? Que é para estar influenciando diretamente para que não haja recidiva. Que na minha experiência prática e literal também, um problema que que acontece muito é a questão de tratar a tibialgia ou a canelite e não tratar totalmente. Tirou a dor, está sem dor, está curado. E não é assim. Então aí o indivíduo ele volta para as suas atividades, passa um mês, 2, e ele volta de novo para a fisioterapia com o mesmo quadro. Okay? Então tem que ser feito todo o processo, todo o protocolo
e para que não haja recidivas, e em cima da alta do paciente ele ter alguns exercícios para que não ocorra novamente mediante, caso a causa seja no seu treino ou seja algum movimento de trabalho, porque senão realmente fica difícil. Mesmo que seja curada, a lesão pode reaparecer, porque o mecanismo de lesão se mantém presente. Okay? No periósteo ósseo é similar ao tibial anterior, tá? Só que é um pouco mais localizado, não tem mais essa questão de estar acionando tanto essa questão muscular. É um tratamento mais para desinflamar esse periósteo, okay? E é bem similar ao anterior, ao tibial anterior. Okay? Espero que vocês tenham curtido. Esse foi o vídeo de hoje. Forte abraço!